E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como que era a sua vida antes? O que você fazia da vida? Como é que você ganhou esse dinheiro aí em um ano? Top. Vamos lá, gente. Então, eu fui nascida e criada no Complexo do Salgueiro, que é uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, tá? Não é no Rio, né? É do outro lado da ponte, Rio-Niterói. E eu fui criada numa família muito simples. Meu pai e minha mãe não tinham muita condição financeira. Meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos. A gente sempre teve, assim, aquela situação financeira bem apertada mesmo. E por diversas vezes, não tenho vergonha nenhuma de falar, pelo contrário, tenho muito orgulho da minha história. Eu sempre falo isso no meu Instagram. Eu acho que, de repente, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, sabe? E várias vezes, né, meu pai, ele ia pro lixão pegar comida e várias coisas, eu ia junto, eu adorava, inclusive, montar na carroça e ir pro lixão, porque naquela idade eu tinha 10, 12 anos, eu não tinha noção de nada, né? E como eles não tinham condições de dar nada pra gente, então a gente ir pra lá era um momento onde eu pegava coisa que a gente queria comer e meu pai e minha mãe não tinham condições de dar. Coisas simples, coisas baratas, mas meu pai e minha mãe não tinham condições. E até antes de tudo isso, e depois também na adolescência, meu pai ele sempre foi uma pessoa muito rígida. Ele sempre foi, até hoje ele é, uma pessoa muito... com um pensamento muito antigo, sabe? Ele nunca deixou a gente ir em lugar nenhum, nunca deixou a gente fazer nada, nenhum dos filhos, nenhum. Pra você ter uma noção, as minhas irmãs, né, são 2 homens e 5 mulheres contando comigo. As minhas irmãs, todas elas, casaram virgens na igreja. Uma casou, se eu não me engano, com 25 anos, virgem. E meu pai nunca levou ela no altar. Não me pergunte por quê. Nenhum. Ele é bem... com a cabeça bem difícil. E sempre foi muito rígido. Nunca deixou a gente ir na praia, cinema, festa de colégio, de amigo. Que isso, pô, morar no Rio e na praia? É doideira, hein? Eu fui na praia a primeira vez, Mike, acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Seu pai era modelo antigo mesmo. Total, ele nunca deixou nada. Festa de aniversário do outro lado da rua ele não deixava fazer nada. Era realmente bem, ele sempre falava que era por preocupação, por cuidado e tal, mas a gente, criança, adolescente, a gente não entende isso, né? Então, enfim, cinema eu fui, eu tinha 18 anos, eu fui com meu primeiro namorado depois que saí de casa. Nunca tinha ido no cinema. Bem antigo. Como é que era a vida lá? Você falou que desde os 10 anos que ele ia no lixão, né? E sim. Quando mudou, que ele parou de ir? Vocês pararam de ir lá? Então, eu não tenho uma memória muito 100% de tudo, mas eu acredito que quando eu tava com uns 14, 13 anos, a gente não ia mais, mas eu não me lembro o motivo. Na verdade, eu acho que era porque o lixão parou de funcionar. Acho que a prefeitura, na época, tirou, não parou de funcionar e não tinha mais. Não foi nem porque a gente tinha mudado de vida, nada do tipo. Foi porque realmente parou de funcionar. Meu pai era feirante, ele trabalhava com venda de animais na feira. E era o jeito que ele tinha de sustentar a casa. E, enfim, né, aquele tempo todo ali, aquela vida toda, sofrendo aquilo ali, todos os irmãos nas mesmas condições. Meu pai nunca deixou ninguém fazer nada. Sempre foi bem difícil pra todo mundo. E quando eu fiz 18 anos, assim que eu fiz 18 anos, comecei a namorar, né? Primeiro namoradinho. Pro meu pai tudo era tarde. Aí eu cheguei em casa uma vez, por volta de umas 10 horas. Umas 10 horas da noite. E ele brigou comigo e me mandou embora de casa. Naquele dia. Do nada? Falou, vai com Jesus, vai embora de casa. Só que foi uma coisa assim, de raiva do momento. Na hora que ele mandou, ele mandou eu voltar. Só que eu malandramente meti o pé porque eu já não queria mais ficar, entendeu? Aproveitou o momento. Aproveitei o momento e... fui embora e nunca mais voltei. Aí foi onde eu comecei a dar uma respirada. Comecei a viver um pouco. Comecei a trabalhar. Já trabalhava antes, né? Eu trabalhava em casa lotérica. Desde os 14 anos eu comecei a trabalhar. Comecei a dar meu jeito. Trabalhar em loja de roupa e tal. Mas com 17, 18 anos foi quando eu saí. Que aí eu assinei minha carteira numa casa lotérica e tal. Eu comecei a respirar um pouquinho. E confesso pra você que foi pauleira. Eu lembro que eu aluguei uma kitnet e fui morar sozinha, né? Nessa kitnet. E eu não tinha nada, né? Não tinha nada. Só que eu sempre fui muito centrada no que eu queria, sabe? Eu sabia que ali era eu ou eu. Se eu não fizesse alguma coisa, eu ia voltar pra casa dele, ou, enfim, não sabia. Eu ia passar fome, ia passar necessidade. Aí o que eu pensava, né? Eu trabalhava dia e noite. Eu trabalhava de dia em casa lotérica e à noite eu trabalhava com evento. Trabalhava com festa, gerenciando evento. Não dormia, não, hein? Não dormia. Não sei nem o que é isso. Até hoje eu não durmo. E aí eu ficava ali o tempo todo, trabalhando dia e noite. E eu pensava o seguinte, eu passava o mês inteiro trabalhando, chegava no final do mês, eu pagava as contas e, sobrou 300, 400 reais, eu ia lá e comprava um móvel pra dentro de casa. Porque eu não tinha nada. Eu dormia no chão do papelão do fogão que o meu, na época, né, namorado tinha me dado. Aí eu dormia no papelão ali,
minha irmã tinha me dado um edredom, alguma coisa assim, era ali que eu dormia. Minha mãe tirou uma geladeira no cartão dela pra mim e eu tava vivendo ou sobrevivendo ali, né? E todos os meses que passava, eu não gastava dinheiro com nada. Eu só trabalhava dia e noite pra mobiliar minha casa. A ponto da minha kitnet se tornar uma casinha de boneca. Todo mundo adorava pra minha casa porque era casinha de boneca. Porque eu fui muito centrada ali de mobiliar tudo, sabe? De deixar tudo direitinho. E aí depois depois de tudo que eu passei ali, aquela situação toda, eu me mudei para um apartamento maior, já não era mais uma kitnet. A minha irmã, uma das minhas irmãs que era casada, se divorciou, ela veio morar comigo. A gente ficou morando junto durante um tempo. E logo depois eu engravidei do meu atual, né? Naquela época do meu namorado, eu engravidei. Tive meu filho. Meu filho hoje tem 5 anos, o Miguel tem um filho de 5 anos. E confesso pra você que ele mudou totalmente o jogo inteiro da minha cabeça. Eu acho que hoje eu não teria um real na minha conta se não fosse o Miguel. Eu falo isso pras pessoas, assim, ele me transformou, sabe? Ele entrou assim na minha vida. Eu lembro quando eu descobri que eu tava grávida, eu achei inadmissível. Eu falei, Senhor Jesus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Meu Deus do céu, que merda que eu fui arrumar. Só que aí você escuta o coração a primeira vez, fudeu tudo. Aí tu quer o resto da vida aquela criança ali com você. E aí, beleza, eu fui aos trancos e barrancos, meu filho nasceu. Passei muita dificuldade com ele também. Ele nasceu... Pobre é foda, né? Tá na situação difícil, arruma um filho, né? É foda, viu? Foi loucura. Eu lembro que quando ele nasceu, ele tinha infecção no sangue. Nossa. E a enfermeira veio assim, tava todas as mães, né, com o seu bebezinho já no dia seguinte. A enfermeira veio e falou, mãe, seu filho não vai vir não, seu filho tá com infecção no sangue. E médico, enfermeiro, fala de qualquer jeito, né? E eu não entendia. Naquele momento ali eu só sabia chorar. Eu falei, meu Deus, vou perder meu filho. Enfim, a gente ficou ali durante 5 dias tomando antibiótico. Ele ficou tomando antibiótico no sangue. Era horrível, porque às vezes tinha que achar vacina no pé, na mão, achar aveia no pé, na mão. É difícil de achar aveia em criança. E aí, beleza, a gente foi pra casa. Só que assim que ele nasceu, a minha irmã que tava comigo no hospital, ela percebeu que ele tava com uma dificuldade de respirar. E foi nisso que ele voltou pra incubadora, né? Voltou lá onde ficam as enfermeiras com os bebês. E no dia seguinte ela falou isso pra mim. Só que eu ainda não sabia exatamente o que era. Pra mim era só aquela infecção no sangue. E depois a gente descobriu que ele tinha dificuldade de respirar por conta dele ter ficado quase 43 semanas na minha barriga. Ele passou muito do tempo. E o certo é quanto tempo? 40 semanas. Aí passou 3, não, quase um Passou mês. quase 3 semanas. E aí ele não conseguia respirar sozinho, não conseguia respirar direito. Enfim, aí só pra resumir, a gente foi umas 3 vezes pra casa e a gente voltava pro hospital porque ele não conseguia respirar, ao ponto de na terceira vez a gente chegou na Unimed, a médica falou, não mãe, eu vou internar seu filho, porque senão você vai perder ele em casa. E eu ali desesperada. Nossa, só coração de parou uma dessa, hein? Desesperada. Eu não tinha noção, sabe? Eu não conseguia. E como meu pai ele sempre foi desse jeito, eu não tinha nem a minha mãe perto de mim. Porque ele não deixava minha mãe ficar comigo. Ele achava que a gente tinha que ir pra casa dele, sabe? Minha mulher não tem que ir em lugar nenhum, vocês têm que vir pra cá. Sendo que ele morando dentro do complexo de Salgueiro, não dá nem pra sair lá de dentro num desespero. Nunca quis sair de lá, sempre morou lá dentro, nunca quis sair. Então era bem complicado. Aí a gente ficou 10 dias no CTI. Eu quase perdi ele no CTI, ele ficou lá dentro da incubadora, cheio de coisinha colada no corpo. E beleza, aí a gente veio pra casa no 11º dia. Ele teve alta e foi, assim, uma barreira, sabe, lá dentro. Porque você vê outras mães perdendo filhos lá dentro, sabe? Você vê as criancinhas morrendo, você fica assim, meu Deus, salva meu filho. Salva meu filho. É um desespero que você não... Só quem passa por aquilo ali consegue entender tudo que tá acontecendo, o propósito de Deus naquilo ali, porque você fica desesperado. Você fica desesperado, essa é a palavra. Você fica desesperado. Você tem uma criança que você sente que a sua vida começou a partir daquele momento. Porque quando você tem um filho, a sua vida parece que tá renascendo e ao mesmo tempo, em menos de um mês, você passar por tudo aquilo ali, parece que tudo que você viveu ali, eu tive meu filho com 22 ou 23, tudo que eu vivi não valeu de nada, era só aquele mês ali e Deus estava me mostrando 1000 coisas, sabe? Enfim, aí a gente foi pra casa, eu agradecendo a Deus, achei que tinha acabado, né? Aí eu cheguei em casa num belo dia. Agora vai ver o problema? Mais um. Eu cheguei em casa num belo dia, fui trocar a fralda dele, ele tava evacuando sangue. Nossa, coitada da criança. Gente. Ele tava evacuando sangue e eu já tinha um histórico na família, que era o meu sobrinho. Aí eu liguei pro pediatra dele, que é o mês de pediatra do meu sobrinho, e ele falou, olha, é hereditário, isso aí ele tá com alergia à proteína do leite de vaca. Então tudo que você come, que vai pro seu leite materno, passa pra ele e ele tá evacuando sangue. Chegou a criar uma fissura no ânus dele, de tanto que ele evacuava sangue. Foi, assim, bem
bem chato, sabe? Era de eu ajoelhar assim e falar, Deus, pelo amor, por favor, cura meu filho que eu não aguento mais. A gente ficou assim durante uns 6 meses. Ele tomava um leite que custava R$200, uma lata de leite. E a lata durava 2 ou 3 dias no máximo. Nossa, meu amigo, que isso. Era surreal. Só de lembrar eu já fico assim, consigo nem acreditar. Mas você tinha dinheiro nessa época? Ganhava Tinha dinheiro? nada. Tinha nada. Cheguei a pedir doação no Facebook. Não tinha dinheiro. Porque imagina, você tomar 2 no dia 15 vezes 200 dá quanto? Não tinha dinheiro. Quanto que dá 15 vezes 200 aí? 3 mil? É dinheiro, viu? Era mais fácil. Sabe tipo, acabou 2, né? Burro pra caramba. 3 mil, pra quem não tinha dinheiro pra cuidar do filho, só de leite, eu vou te falar, viu? Acabava muito rápido. E aí, o que eu fiz? Eu tava sem trabalhar, né? Porque eu tava cuidando de filho. E nessa época, eu só trabalhava com evento. E quem trabalha com evento, dificilmente você tem uma carteira assinada, você tem uma estabilidade, né? Você trabalha, você recebe ali à Tem noite. que trabalhar todo dia pra poder ganhar dinheiro. Exato. Você recebeu ali, gerenciou um evento hoje, você recebe 200, 300 reais e pronto. E quando eu saí, não tinha dinheiro. E aí eu vivia de pedir doação, pedir a familiar, pedir alguém. Você viveu o cúmulo, a miséria total, né? Porque lixão, problema de saúde, filho, hospital, não tinha dinheiro pra poder comprar, pedir negócio. Bom que você teve essa humildade de pedir ainda no Facebook a ajuda do pessoal. O pessoal ajudava? Na verdade, assim, eu não lembro, eu não tenho uma memória muito clara do quanto que eu divulguei isso. Foi até uma amiga que fez pra mim, na época, uma vaquinha online. Mas, assim, de pessoas que eu tenho uma consideração muito grande, que eu lembro que foi o Thiago e foi a Letícia. Eles me ajudaram demais, que eram pessoas próximas e entraram em contato comigo e me deram dinheiro cada um pra eu comprar uma lata de leite. E naquele momento, pra quem tem um filho que tem esse tipo de alergia, uma lata salvava a vida. Tipo assim, ó, meu filho tem mais 3 dias pra comer. Parece, né, surreal, mas era exatamente assim. Não, mais 3 dias eu consigo respirar pra me virar daqui 3 dias. Aí 6 meses depois ele melhorou? Então, eu cheguei a pegar esse leite pelo governo. Eu cheguei a entrar com uma ação, pegar pelo governo. Só que aí depois o governo começou a faltar e eu não conseguia pegar mais. Foi onde me bateu o desespero e eu comecei a pedir pela internet. Até antes disso eu ainda conseguia. Primeiro eu pedia doação, mas para pessoas próximas. Eu não cheguei a ir pra internet pedir, sabe? E aí foi o tempo de eu entrar com a ação na justiça e conseguir o leite pelo governo. Aí eu tinha que ir lá no centro do Rio de Janeiro, uma vez por mês, assinar lá e pegava 16 latas. Acho que era isso, 16 ou 17 latas. E aí eu pegava e trazia pra casa, enfim. E depois, quando o governo parou, tava em falta no governo, no Ministério da Saúde do Rio de Janeiro tava em falta, e eu precisei ir pra internet pedir, que foram esses meus amigos que me ajudaram. Mas aí depois de um tempo, né, a criança vai crescendo, vai ficando com um sistema mais forte. Graças a Deus ele ficou curado da alergia. Aí te motivou a querer trabalhar com internet depois disso aí? Então, depois, eu acho que ainda não tava bem distante, né? Meu filho acho que tinha 1 ano quando ele ficou curado. Mas aí depois eu voltei a trabalhar com evento e tal. Comecei a trabalhar com empréstimo consignado durante o dia. E aí veio a pandemia, né? Ano passado veio a pandemia. E eu tava trabalhando nos dois, com evento e com empréstimo consignado. Ah, você tem exatamente só 1 ano com marketing digital. 1 ano e 3 ou 4 meses. Nossa, a gente tinha mais tempo e Não. começou a ganhar dinheiro de verdade desse 1 ano agora.